Muito bem, amados, aqui estamos para adorar, para ouvir ao nosso Deus, e quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 25 é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 25, onde assim nos escreve a palavra de Deus. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se no lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos deu o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ilumine e nos guie nesta reflexão. Amém. Versículo 25 é o versículo que gostaria de destacar e depois trazer alguns outros destaques do texto durante a mensagem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não abandonar, não abandonemos é o pedido ou a ordem, a recomendação, a dica que Deus nos dá. E se pensarmos em abandono, quais são as coisas, ou o que será que nós abandonamos na nossa vida? Quais são as coisas que você já abandonou no caminhar da tua vida? Quais são as coisas que talvez, com frequência, nós abandonamos? Quem abandonaria um filho? Amanhã o Diego vai passar por uma experiência incrível, né? Se tornar pai. Caramba, né? Isso é algo indescritível. E eu fico pensando, quem de nós abandonaria um filho? O Diego talvez agora está pensando, puxa, eu nunca pensei nisso, né? Amanhã, quando ele estiver com o Yuri nos braços, Diego vai dizer, caramba, nunca faria isso. Quem de nós abandonaria um filho? Quem de nós abandonaria um grupo de amigos? Quem de nós abandonaria os seus pais? Quem de nós
abandonaria o lazer do final de semana? E tantas coisas que nós poderíamos aqui pensar se abandonaríamos, se abriríamos mão, se nos afastaríamos. Para alguém abandonar um filho, para alguém abandonar um grupo de amigos, pais, lazer e outras coisas, aquela pessoa analisa, verifica vários aspectos da situação, questiona várias possibilidades, quem sabe até chegar à decisão de abandonar. O texto bíblico de hoje nos pede para não abandonar as reuniões onde se estuda a palavra de Deus. Nós poderíamos hoje traduzir e dizer: não abandonem os cultos, não abandonem a casa de Deus. Abandonar, abandono. Não nos parece, mas infelizmente, não é tão raro um pai ou uma mãe abandonar um filho. Não é tão raro uma pessoa abandonar os seus amigos. Não é tão raro um filho abandonar os seus pais. Mas eu diria que, infelizmente, muito mais comum do que esses exemplos citados anteriormente, muito mais corriqueiro é a tendência de se abandonar o costume de assistir às reuniões, assistir os cultos, assistir os estudos bíblicos. Alguém que toma a decisão de abandonar o seu filho, o seu pai, os seus amigos, certamente existem fortes motivos ali presentes. Às vezes desesperos, às vezes angústias incompreendidas para quem está de fora da situação. Mas quando falamos do abandono à casa de Deus, quando falamos do abandono ao local de oração, para muitos este abandono é algo corriqueiro, é algo que é tomado como sem muito pensar, simplesmente: eu não vou mais, eu não quero mais, eu não vou pisar mais lá, e assim por diante. A palavra de Deus nos traz a realidade de um assunto que é real, visível aos nossos olhos. O abandono da casa de Deus, o abandono às reuniões, onde a palavra de Deus é pregada e anunciada. Mas eu queria convidá-los, vocês, a nós deixar de lado o abandono, não falarmos sobre o abandono, mas olhar para o outro lado e olhar para uma pergunta: por que não abandonar? Por que não abandonar o costume de assistir às reuniões, como diz o texto, ou de assistir os cultos ou os estudos bíblicos? Muitos abandonam, e talvez você esteja lembrando agora, dizendo: puxa, realmente tal fulano, tal pessoa, se afastou, tal pessoa abandonou a igreja, tal pessoa não tem mais vindo aos cultos. E talvez esteja pensando em diversos casos. E Deus hoje nos faz um pedido muito especial. Deus diz: não abandonemos o local onde a sua palavra é pregada. E por qual motivo não abandonar? Por que não abandonar? O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela tem uma característica bastante peculiar nas cartas do Novo Testamento. O livro de Hebreus explica o Antigo Testamento. O livro de Hebreus nos leva para o Antigo Testamento. E ele explica o Antigo Testamento colocando Cristo
como o ponto central das Sagradas Escrituras. Ele coloca o Antigo Testamento, mas ele diz: Cristo é o centro de toda a Escritura. E sendo assim, esse livro nos explica, essa carta nos explica de forma bastante clara alguns assuntos que nós temos dificuldades de entender. Por exemplo, quando a gente vai olhar lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando nós temos lá as leis cerimoniais do Antigo Testamento, de repente, quando a gente lê Hebreus, a gente começa a entender muita coisa que lá parece ser estranho. E essa carta de Hebreus nos traz várias exortações, várias recomendações de coisas práticas para nós vivermos neste mundo. Recomendações para nós cristãos. E aí nós vamos tentar entender qual era o contexto que viviam os hebreus. Para quem foi escrita esta carta, com qual finalidade. E aí nós vamos ver um contexto em que aqueles cristãos viviam de forma, em meio a muitas dificuldades, carentes. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, e muitos estavam desanimados, a ponto de abandonar a sua fé. Eu já tenho ouvido muitas pessoas dizerem: pastor, o mundo não tem mais jeito, não adianta mais. E com isso as pessoas dizem: eu vou viver minha vida, eu não vou mais. E as pessoas estão desanimando, estão também abandonando a fé por conta das perseguições, por conta das inquietações do mundo à sua volta. Algo muito similar estavam vivendo os hebreus. E diante desse desânimo, o abandono que estava acontecendo, o autor da carta aos hebreus traz à mente dos seus leitores, traz à mente dos seus ouvintes aquilo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento. Ele disse: olha, vamos voltar lá atrás, vamos olhar lá para o povo de Israel, vamos olhar para aquilo que Deus fez, o resgate de Deus ao povo de Israel e todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel. A antiga aliança, a aliança que Deus havia firmado com o seu povo. E então, baseado nesse relato da aliança, ele lembra de uma tradição comum no Antigo Testamento, onde tinha lá o papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nós chamaremos hoje dentro da igreja luterana, seria o pastor da congregação. Aquele que faz o intermédio entre o povo e Deus. Ele é aquele que anuncia a palavra de Deus, mas também aquele que traz o pedido de perdão diante de Deus. E no Antigo Testamento havia a prática de o sacerdote realizar sacrifícios de expiação. O que era isso? Ele levava sacrifícios diante do altar, e esses sacrifícios em nome do povo eram levados a Deus para que Deus então perdoasse o pecado daquele povo. Mas o próprio sacerdote era pecador. Ele mesmo precisava pedir perdão dos seus pecados e então receber o perdão para levar ao povo. E lá no templo existia um lugar, o texto bíblico inclusive aqui cita, o lugar santíssimo. Lá no versículo 19 diz, de entrar no lugar santíssimo. Dentro do templo, dentro do tabernáculo, existia um recinto específico, especial, chamado de o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha a autorização para entrar lá e lá oferecer sacrifícios a Deus, pedindo perdão de Deus pelos seus pecados e então levar o perdão às pessoas. E dentro desse Santo dos Santos, desse lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, onde estavam guardadas dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas com os 10 mandamentos e outros objetos sagrados. E esse lugar, ele era reservado e ele era separado por uma cortina. Imaginem vocês o nosso altar aqui e nós tivéssemos uma cortina diante do altar, onde vocês não conseguiriam visualizar o que hoje vocês veem.
E esse lugar, ele antes prescrito pela lei, ou seja, antes, lá no Antigo Testamento, somente um poderia ter acesso, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Agora o autor aos Hebreus diz, gente, olha, aquele lugar, ele não está mais condicionado à presença de uma pessoa. Mas aquele lugar, o lugar santíssimo, a presença de Deus, ela está aberta a todos vocês. E ele diz isso no versículo 19, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Quando Jesus no alto da cruz gritou, está consumado, o que aconteceu no templo? O véu se rasgou. Nós cantamos agora, né? O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, ou seja, que estava lá escondida atrás da cortina, agora ela brilha e brilha cada vez mais. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Ou seja, aquilo que separava o ser humano de Deus, agora já não separa mais. E Cristo se deu como sacrifício. Cristo morreu por nós. E Cristo nos deu acesso ao Pai. A morte de Jesus fez com que esta lei lá do Antigo Testamento ela fosse derrubada e agora nós tivéssemos livre acesso ao Santíssimo Lugar. No mesmo livro de Hebreus, na mesma carta de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz, porque Jesus abriu o lugar para nós, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde a graça de Deus está. Onde a graça de Deus está. E ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Então, queridos irmãos, quando a palavra de Deus diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, ele está dizendo, olha só, preste atenção. Jesus morreu por ti. Jesus abriu o acesso ao Pai. E você pode, a qualquer momento, quando você quiser, quando você precisar, você pode chegar diante de Deus e dizer, meu Pai, estou aqui. Senhor, cuida de mim. Senhor, ajuda-me no meu sofrimento. Senhor, perdoa o meu pecado. Quando eu abandono a casa de Deus, quando eu abandono o lugar onde a palavra de Deus é pregado, eu estou abrindo mão de estar diante do próprio Deus. Congresso de homens desse final de semana, inclusive por isso o nosso culto foi adiantado para hoje, a temática do congresso é justamente essa. O pastor Elvésio vai fazer a palestra, o pastor Rogério vai fazer uma oficina, o pastor Mar sabe quem vai fazer a outra no meu lugar. Infelizmente eu não estarei, mas lá vai ser falado justamente o que é o culto. O culto é o serviço de Deus. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa assim, eu vou na igreja para render culto a Deus. Não. Você vem para a igreja para que Deus te sirva. Para que Deus te abençoe. Para que Deus te dê o perdão. Para que Deus te dê a palavra. Para que Deus te dê o batismo. Para que Deus te dê a Santa Ceia. Para que Deus te dê a sua bênção. Então, quando eu deixo de estar na igreja, quando eu deixo de estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra é pregada e os sacramentos são administrados, eu estou abrindo mão de todas essas bênçãos que Deus tem reservado a nós. E por isso a palavra de Deus diz, não abandonemos como alguns estão fazendo. Porque nós precisamos disso.
Nós necessitamos dessa força que vem de Deus. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Quando nós ouvimos os salmos de hoje, Salmo 16 é um salmo consolador. E nós poderíamos dizer o seguinte: não abandone aquele que não te abandona. Não abandone aquele que nunca irá te abandonar. Cristo nunca nos abandonou. Cristo, diante dos piores sofrimentos, das piores humilhações, daquilo que mais horrível se possa imaginar, das maiores injustiças que Cristo teve que suportar, sim, porque Ele morreu por mim, indigno e pecador. E Jesus teve que se humilhar a tal ponto de morrer pelo Rudinei, não merecendo ele, mas ele morreu por mim. E assim Cristo morreu por ti. E nem mesmo por causa da nossa pecaminosidade, nem mesmo por causa da nossa indiferença, muitas vezes, com a palavra de Deus, com o próprio Deus, Jesus não nos abandonou. E Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, cada novo dia, Jesus nos acompanha. Cada novo dia, Jesus nos dá forças pela sua palavra. O seu corpo, o seu sangue que nós recebemos na Santa Ceia, nos são lembranças de que nós somos fortalecidos para que possamos resistir diante das situações deste mundo. Quando a palavra de Deus nos chama a atenção, quando ela nos exorta a nós não abandonarmos o nosso lugar de reunião, o nosso lugar de culto, a casa de Deus, onde Deus habita com sua palavra e sacramentos, é porque Deus deseja nos perdoar. É porque Deus deseja nos dar o seu perdão, nos dar a sua palavra, nos dar a sua bênção, mesmo sem nós merecermos. Portanto, esta exortação, este pedido, esta ordem, não abandonemos, na verdade é um pedido amoroso de Deus. É um convite carregado de misericórdia, de amor e bondade. Sim, amados, talvez em muitos momentos da vida tenhamos sido tentados a abandonar. Talvez em alguns momentos da vida tenhamos abandonado, tenhamos nos afastado, tenhamos andado longe da palavra de Deus. Mas Deus nunca nos abandonou. Deus sempre e carinhosamente e amorosamente esteve e está ao nosso lado. E este convite, este chamado, este convite amoroso de Deus, ele se torna urgente, quando justamente o versículo 25 diz: animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês sabem que vem o dia do Senhor. Que o dia do Senhor está chegando. Cristo virá. Ele virá para nos levar junto aos céus. Ele virá para nos levar ao lugar que Ele preparou para nós. Ele diz: eu vou para a casa de meu Pai, onde há muitos lugares, e eu vou lá preparar um lugar para vocês. E esse lugar é para mim, esse lugar é para você, esse lugar é para aquela pessoa que você lembrou antes, que se afastou da casa de Deus. Esse lugar que Jesus está preparando é para aquela pessoa que também, por conta dos desânimos, das incertezas, das angústias, das inconstâncias da vida, se afastou da palavra de Deus,
se afastou da casa de Deus. E Deus diz: venha de volta. Venha para a casa de meu Pai. Venha para o lugar onde a palavra é pregada, onde os sacramentos são administrados, onde o perdão é dado gratuitamente. O lema da nossa igreja deste ano é maravilhoso. Nós recebemos o perdão, a vida e a salvação. E ele diz: nós recebemos e nós também compartilhamos. Nós testemunhamos, nós levamos àqueles que estão à nossa volta. Queridos irmãos, não abandonemos a casa do nosso Pai. Não abandonemos o lugar onde Deus habita com sua palavra e seus sacramentos. Não abandonemos aquele que nos supre com sabedoria, com força, com fé, com coragem, com ânimo, com esperança. Não abandonemos o Cristo que abriu as portas dos céus para nós, para nos dar a salvação. Esteja sempre fiel, porque Cristo nos promete: aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, Deus nos anime a permanecermos fiéis em Cristo. E muito mais, que possamos nós animar uns aos outros, aqueles que estão afastados, a que possam voltar, que possam ouvir a palavra de Deus, para que quando Cristo vier, eles também possam estar comigo e contigo na morada eterna. Que Deus assim nos guarde e Deus assim nos ilumine em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que possamos viver em comunhão, em congregação, dentro da igreja, a palavra fiel e verdadeira que Deus nos traz. Em Cristo Jesus. Amém.